O que seriam esses misteriosos seres sombrios que vagam à noite em diversos locais pelo mundo? Seriam as famosas criaturas das sombras ou o quê? Quais seriam seus objetivos em aparentemente perseguir as pessoas que de uma forma ingênua cruzam seus caminhos? Eu nasci numa cidade chamada Santa Rita, na Paraíba, mas moro no Rio de Janeiro desde os meus 8 anos de idade e nunca mais retornei para minha terra natal, mas ainda possuo parentes por lá, como a minha avó, mãe da minha mãe, e outros parentes da minha mãe, como meus tios, tias, primos. Naquela época, eu tinha uns 6 para 7 anos. E a casa da minha avó ficava no fundo de um terreno. E beirando a rua existia outra casa. E entre as casas havia um enorme muro, deixando um pequeno beco inútil que se iniciava beirando a rua, que dava para um enorme terreno. E no fundo, a casa da minha avó. Todos diziam que aquele beco era assombrado. Naquela época, era normal os banheiros ficarem do lado de fora, porque a maioria das casas não tinha canalização e nem esgoto. E o banheiro da casa da minha avó ficava a alguns metros de distância da casa. Em uma determinada noite, minha mãe inventou de ir dormir na casa da minha avó, comigo e minhas 2 irmãs. Nesse dia, a casa da minha avó estava tão cheia de gente que muitas pessoas dormiram na sala mesmo, e entre elas estava eu. Acontece que por volta das 2 da manhã, eu acordei com muita vontade de ir no banheiro. Eu tentei chamar a minha mãe, mas ela não acordou de jeito nenhum. Então eu enchi de coragem e puxei a velha porta de madeira e saí por aquela escuridão. O silêncio tomava conta naquele local, e somente a luz da lua iluminava o caminho, mas deixava tudo mais sombrio. Eu olhei para aquele beco escuro e me veio um medo indescritível, mas eu resolvi mesmo assim ir até o banheiro. Quando cheguei no banheiro, puxei a velha porta de madeira e com muito medo fiz a minha necessidade sair. Nessa hora o meu coração se encheu de pavor, pois vi um ser negro saindo daquele beco escuro e indo em minha direção. Ele não parecia andar, mas sim planar no ar. Mas antes daquilo me alcançar, eu vendo aquilo, corri gritando para a casa da minha avó, mas ninguém acordou. Eu puxei a velha porta de madeira, tremendo de medo, e me joguei dentro da casa, trancando a porta. Então eu vi aquela coisa se aproximar da porta e sumi pela fresta da porta que estava iluminada pela luz da lua. Claro que ninguém acreditou em mim, porque eu era uma criança, e por isso eu nunca mais contei esse caso pra ninguém, com medo de ser chamado de maluco. Boa noite.